Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos alegres no Senhor pela oportunidade que Ele nos acrescenta. Como é bom poder estarmos buscando a face do Senhor, como é importante estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Eu quero dar a você o bem-vindo a esse domingo, dia 10 de novembro. Hoje eu não vou errar, eu errei no momento do clamor da primeira hora, falando que era 10 de setembro, mas agora já sabemos tão justinho que na hora da escola bíblica tem que saber o dia certinho. Mas bem-vindo cada um de vocês a mais um domingo. Estou eu aqui, pastor Wesley, nessa responsabilidade. O pastor Gênesis, ele está lá em Mogi Guaçu, já foi anunciado aí, ele já fez algumas transmissões rápidas, porque o Senhor recolheu o evangelista Washington Luiz, e ele está lá para fazer o culto fúnebre lá com a família. Que o Senhor conforte os corações. Como é importante nós estarmos assim. A palavra do Senhor nos ensina a se alegrar com quem se alegra, a chorar com quem chora, porque essa comunhão é o que nos define como igreja, e é importante. E eu louvo a Deus também pela sua vida, que já está chegando aí, estou vendo os irmãos já chegando, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los,
fortalecendo sempre o seu coração. Nós vamos daqui a pouco já estar entrando na lição, mas antes eu quero iniciar com uma palavra de oração. Amém? Nesse momento, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai, agora em oração estamos diante de Ti e somos gratos. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, tens sido a nossa inspiração, tens sido a nossa motivação. Que mais e mais possamos estar fortalecidos em Ti e na força do Teu poder. Venha, Senhor, nesta manhã, confortar os corações enlutados, dar-nos condições de estarmos sempre assim, lembrando, fortalecendo uns aos outros com palavras de consolo, de ânimo, porque isso nos define como igreja, essa comunhão, a harmonia, a paz, sobretudo, essa maneira de andarmos e nos preocuparmos uns com os outros. Agora te pedimos a Tua direção com respeito a tudo que vai acontecer nesse nosso momento de estudo. Abra o nosso entendimento, dá-nos discernimento para o que for dito, seja dito conforme a Tua vontade, dentro da Tua palavra, e que gere a edificação na Tua igreja. Nos capacite e nos inspire. Guarda Teus servos que estarão conosco nesse momento aprendendo, Teus servos que estão lá naquele momento lá também em Mogi Guaçu, que Tu possas trazer consolo àqueles corações e que sempre possamos estar assim unidos em comunhão. Livra-nos do mal, seja conosco. Nosso caderno de oração nós Te entregamos, foi passado aí os pedidos, que Tu possas entrar com uma providência, seja cura, a porta que seja aberta, a causa que seja solucionada, que em tudo o nosso coração sempre esteja firmado em Ti, Senhor, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Então que a Tua igreja persevere na oração. Fica conosco e tudo que for acontecendo, Tu possas estar na direção, no controle, nos inspirando e nos capacitando. Fica conosco, eu Te peço. E crendo que Tu nos ouves, eu já Te agradeço. Obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês. Estou vendo aí, chegou o nosso irmão Marcos Ambrosio, está chegando, está assistindo. Também nosso querido diácono Adamastor, nosso irmão Laodiceia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, meu querido. Satisfação. Deus é bom em todo tempo. Que o Senhor continue fortalecendo cada um de vocês. Amém? Vamos estar ouvindo agora o louvor, o 245, é isso? Vamos estar ouvindo o louvor que nós cantamos na introdução da escola bíblica. Em seguida, nós vamos estar já dando início à palavra. Amém? Deixa eu preparar aqui, vamos estar ouvindo esse louvor. Glória a Deus, graças a Deus.
Glória a Deus, graças a Deus. Vem sim, que possamos estar focados nisso, em estar aprendendo da palavra, buscando em Deus conhecimento. Esse louvor 545 é muito importante, porque é um convite para o aprendizado. E nós estamos em um tempo em que é necessário estarmos focados em aprender da palavra, aprender os ensinos, sobretudo porque nós precisamos de ter uma boa base, né? O mundo tem tentado tirar do ser humano o desejo do aprendizado, tentando colocar nas pessoas tudo já pronto. Já viu? Como é que as pessoas estão recebendo tudo já fácil, sem consulta, sem busca. Então, quanto mais nós nos empenharmos, porque a palavra do Senhor, ela não é inserida na nossa mente como as informações da tecnologia. É preciso que você medite, é preciso que você se estruture para que ela vá encontrando um lugar no teu coração. Esse é o método que o Senhor sempre fez com os seus. Não deu nada de mão beijada. Tudo tem que ser mantido, tem que ser conhecido, tem que ser envolvente, tem que estar cada vez mais fazendo parte de nós. Porque a facilidade que o mundo tenta colocar vai tirando do ser humano o desejo de conhecimento profundo. Se contenta com aquela superficialidade dos assuntos, já viu? Pessoas que não sabem nada no profundo do que tem que ser dito. Mas está ali a informação, ela vai lendo e copiando e vai só usufruindo, sem deixar que aquilo faça parte. E a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela tem que fazer parte de nós. Então que você se ocupe, se preocupe, se envolva nesse conhecimento para que você tenha a estrutura necessária para lidar em cada momento. Amém? Pai do Senhor, meu querido Júnior Domingue Mambruna, bem-vindo, meu querido. Deus abençoe sua vida, fortaleça seu coração sempre e que todos possamos sempre estar ligados no céu. Amém? Mas vamos iniciar? Hoje nós vamos falar, como está no edito, né? No cartaz que nós montamos, a conclusão da lição 1 da revista, mas o tema é sobre a origem dos anjos. Então eu vou procurar me ater ao texto, eu vou procurar ler dentro do que está exposto, por quê? Porque ele por si só tem um conteúdo muito amplo. Esse final, o dia de hoje, essa conclusão, ela já tem um ensino muito amplo. Então, eu vou evitar sair dele para que a gente não passe do horário. Já é o terceiro dia que o pastor Gênesis está me dando essa oportunidade, mas nos outros dias eu sempre passei do horário. Vamos tentar hoje ficar justinho. Amém? Mas vamos lá. Vamos fazer uma apresentação dentro do texto base que está aqui, que é Efésios 6, verso 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então esse texto é o ponto de partida para essa nossa lição de hoje, mostrando, sobretudo, que deve haver em nós um interesse, então, de conhecer mais sobre o mundo espiritual, uma vez que a nossa vida está diretamente sob a influência desse mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual afeta diretamente a nossa vida. Por mais que o ser humano que não teme a Deus, que não serve ao Senhor, não esteja focado nisso, isso não os livra dessa influência. Tem gente que pensa que não saber algo te afasta, sobretudo, te exclui da possibilidade de ser influenciado por isso. Pode até em algumas ramificações da vida isso acontecer. Mas, quando se fala de mundo espiritual, conhecê-lo ou não conhecê-lo, não importa, você vai estar sob influência dele. Então o melhor é você fazer isso, fazer o que Paulo orienta aqui, que você esteja atento, porque as nossas situações, as nossas dificuldades e até as nossas vitórias estão diretamente ligadas a tudo que o mundo espiritual está fazendo. Aí diz o texto aqui, vamos seguir. Já falei que eu não ia falar, já comecei a falar, mas eu vou me ater aqui, prometo, para a gente poder ganhar não só tempo, mas conseguir abranger o máximo possível do conteúdo. Deveríamos querer saber mais e mais dos ensinamentos sagrados, para podermos estar firmes contra as astutas ciladas deste inimigo derrotado, Satanás, o anjo caído. Como a batalha é espiritual, resta ao crente lutar com as armas espirituais contra os poderes espirituais. Isso já nos faz ficar com um foco. Espera um pouco.
Eu devo saber mais do mundo espiritual, por quê? Porque assim como ele nos influencia, nós temos como mexer e influenciá-lo também. E isso já deveria de nos fazer ficar atentos. Peraí, então eu posso mexer, eu posso influenciar o mundo espiritual? Sim, nós podemos. Glória a Deus, graças a Deus. Deus é bom. A minha internet, a minha internet está oscilando bastante, então os irmãos não estranham, às vezes eu dou umas travadinhas, mas eu percebendo a travadinha, eu dou a pausa no assunto para não falar e vocês não pegarem. Mas a nossa vida tem como influenciar sim o mundo espiritual, e isso é importante nós atentarmos. Por quê? Porque o mundo espiritual nos influencia, mas a nossa vida influencia o mundo espiritual. Em que sentido? Pois bem, aquilo que está nos influenciando, ele pode ter alterações baseadas no que nós fazemos. Então é importante que você saiba disso. E conhecer então o mundo espiritual é algo que eu e você precisamos desejar, para que você não venha a sofrer dificuldades, consequências, situações que às vezes você poderia ter evitado com uma postura na sua vida material e que influenciaria o efeito no mundo espiritual. Mas eu não posso me ater muito a isso por causa do tempo e, sobretudo, porque a lição ela é muito longa. Você vai ter aí outras lições dentro dessa revista que vai te permitir falar sobre essa temática. Para hoje, eu vou me ater aqui. Vamos lá. Então, deveríamos querer saber mais e mais dos ensinamentos sagrados para podermos estar firmes contra as astutas ciladas, contra esse inimigo derrotado que é Satanás. Isso não precisamos nem comentar, né? Que o diabo já é um inimigo derrotado. Ele entra numa luta não para vencer, mas para trazer para si mais e mais pessoas para dentro do seu campo de derrotado. Amém? Isso nós já sabemos porque Jesus já venceu. Isso é fato. Eu e você fazemos parte de uma batalha que já foi vencida. Deus já venceu, acabou. Então essa visão de que o diabo está numa luta constante com Deus para ver quem ganha, não. Não existe isso. Isso é ficção de algumas pessoas. A mente humana tentando fantasiar ou a ficção científica tentando argumentar. Mas na verdade Jesus ganhou, acabou. E isso é o ponto final. Jesus já venceu. O que eu e você estamos fazendo? Na igreja, participando da vitória de Cristo e confirmando a nossa vontade de permanecer com o lado vencedor. Amém? Mas vamos seguir. Como a batalha é espiritual, resta ao crente lutar com as armas espirituais contra esses poderes espirituais. O ataque de Satanás é contra a nossa posição espiritual. A nossa luta nos lugares celestiais é para conservar a nossa posição em Cristo. Ponto. É aí que define. Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu me adequo, mais eu me preparo, mais eu me armo contra as coisas que o mundo espiritual possa estar realizando. O conhecer a palavra de Deus não é só para que você viva no mundo de forma tranquila. É lógico que ela tem toda essa excelência. A palavra do Senhor te dá as regras para que você viva no mundo de forma tranquila, mas não é focada para o mundo. Por que não? Porque a nossa existência nesse mundo ela é temporária. O que a palavra de Deus nos ensina é para que nós possamos estar nos preparando para viver na eternidade. Porque a eternidade, sim, que vai ter um efeito constante e indefinido, sempre existir, sempre vai estar aqui. Então eu e você temos que ter esse ponto, esse foco. O que eu me preparo, o que eu revisto, o que eu vivo dentro do Evangelho é para que a minha vida na eternidade seja definida. Mas e as coisas que acontecem, pastor, no mundo material? Pois é, isso são só efeitos porque você está aqui nessa terra. Mas você não vai estar para sempre aqui nessa terra. A nossa vida aqui nessa terra ela é passageira e a Bíblia fala que é como um sopro, daqui a pouco acaba. Então nós temos que nos focar nisso, no mundo espiritual, porque é ele sim que é eterno, tanto para o bem quanto para o mal. O mundo espiritual ele não é eterno só para os que vão para o céu, ele é eterno para os que são condenados para as trevas também. Então é aí que estamos definindo com o conhecimento do que nós adquirimos na palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está chegando mais gente aí. Irmão Adriano Braga, irmã Simônia, Pai do Senhor, meu querido. Pastor Francisco, é o Francisco Assis Peterson. Pai do Senhor, Deus abençoe. Vocês estão chegando aí, vão chegando. Senta aí, puxa uma cadeira, vamos conversar, que a gente está aqui numa aula importante, né?
nós estamos falando sobre um tema importante que envolve todo o movimento dos seres no mundo espiritual. Mas vamos lá, vamos seguindo. Nossa luta, então, nos lugares celestiais é para conservar a nossa posição em Cristo. João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, nos versos 18 até o 20, ele escreveu assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui fecha, sela a nossa questão com respeito à nossa posição e o nosso foco. Nós nascemos em Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou e nos deu acesso a um nascimento diferenciado. Acabou. A partir daí, nós temos que viver baseado nessa vida. Ah, mas e a vida material? E a vida no mundo? Tudo isso não passa de momentâneo. O que eu vivo aqui nessa terra tem que viver conforme a palavra para que eu me prepare para viver na eternidade. É aí que nós temos que nos focar. E a eternidade, ela é um mundo espiritual. E para se fazer efeito no mundo espiritual, é aí que entra a necessidade do Wesley viver em espírito. Focado nas instruções do Espírito, buscando orientação do Espírito. Mas e aí? E se eu não quiser fazer isso? Você vai estar sujeito ao mundo espiritual do mesmo jeito. Só que você não vai estar satisfazendo o Espírito, e sim a sua carne. E viver segundo a carne, dentro do mundo espiritual, você vai estar sendo influenciado pela parte negativa desse mundo espiritual. Porque a positiva está falando do céu, seus anjos e tudo que envolve o reino de Deus. A parte negativa fala das trevas, o diabo e tudo que envolve o reino das trevas. Amém? Então, conhecer sobre esse movimento é necessário. Mas vamos seguindo aqui. Ele também está falando aqui no texto, o texto de João, capítulo 4, primeira carta de João 4, versos 4 e 6, que diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aqui fazendo uma referência à nossa vida já em posição de quem está servindo a Deus. Do mundo são, no caso, os que não são de Deus. Por isso eles falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ponto. Nesses textos que eu citei, nós já fazemos toda a nossa base para a lição, onde nós já falamos sobre a importância das separações do Espírito, os reinos espirituais que falam do céu e o reino espiritual que fala das trevas, o mundo, onde tudo o que está envolvendo o erro, o adversário das nossas almas e os seus seguidores acabam sendo também uma influência sobre nós que estamos nessa terra. A nossa luta sempre parecerá ser contra carne e sangue. Aqui, baseado no texto que Paulo cita, né? Lá no texto básico que nós iniciamos, Efésios 6:12, que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sempre vai parecer que é. Por quê? Como eu disse, o mundo espiritual ele influencia diretamente o mundo material. A gente às vezes não se dá conta disso, mas estamos batendo boca com pessoas, quando na verdade o que está fazendo aquela pessoa falar é o adversário. Estamos lidando com situações difíceis, quando na verdade o que está influenciando aquele reino difícil, aquela situação difícil, é o mundo espiritual. O que nós temos que fazer então para saber lidar com isso? É conhecer mais o mundo espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou seguir. Nossa luta sempre parecerá ser contra a carne e sangue. Não são as pessoas que ficam no nosso caminho? Parece então que é a carne e sangue. Não somos nós mesmos o nosso pior inimigo? Pois é, parece que é contra a carne e sangue. Mas peraí, pastor, se não é contra a carne e sangue, como é que o pastor pode dizer que eu sou meu pior inimigo, se eu sou carne? É porque eu sou carne, mas sou influenciado pelo pecado. O pecado surgiu por causa da influência do espiritual no mundo. Então eu quero que você entenda que a fraqueza que a minha carne tem, ela é massacrada constantemente por causa da presença de situações que vão fazê-la querer errar.
Se não existisse a maldade, se não existisse essa influência negativa na terra, a nossa carne não estaria no estado que está, sendo difícil de lidar, sendo complicado resistir. Mas vamos seguir. Talvez haja alguma verdade nisso, mas a realidade final é que nós estamos em uma batalha espiritual que podemos lutar com armas espirituais. É o ponto de Efésios. Amém? Efésios, eu li o verso 12 do capítulo 6, mas você lendo a sequência, você vai ver toda a forma que a palavra nos dá com respeito a se defender, a se equipar. Aparentemente, nós fazemos esse equipamento todo fluir na nossa vida para um combate físico, mas na verdade, todo aquele equipamento ele é espiritual, para um combate espiritual. Mas eu quero chegar no ponto do anjo. Vamos chegar lá. Então vamos seguindo. Aí, como eu falei do texto, está falando lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Isso está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Esse é o verso 4 e o verso 5 diz: destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então aqui há um entendimento de que as armas nossas verdadeiras é essa aqui. É aonde você adquire todo o conhecimento para vencer no mundo espiritual. Como seria bom que a gente só se focasse assim. A gente às vezes esquece isso e estamos criando crises na nossa vida material, quando na verdade era só buscar em Deus para que essas situações fossem resolvidas de forma mais rápida. Por um tempo, Satanás tem uma medida de autoridade para causar danos. Por um tempo. Satanás é um inimigo derrotado, isso é fácil de se entender. Por quê? Porque ele criou uma situação e dentro dessa situação Deus já decretou a sua sentença. Acabou. A partir daí ele começou um combate, porque o sujeito não desiste. Mas ele começou um combate. E nesse combate ele foi criando situações, trazendo para o homem ideias, formulando na cabeça do ser humano pensamentos para que ele haja de maneira a pensar que o diabo tem força. Coisas acontecem, situações que parecem. Você às vezes vê algumas mídias aí compartilhando deboches, escárnios, achando que o adversário está realmente conseguindo vencer essa batalha. E até a própria ficção, quando cria entretenimentos onde o mal, as trevas têm poder, as trevas têm força e que a humanidade está sujeita a uma força que é indestrutível, tudo isso é mentira. O adversário ele só tem força e poder e influência sobre quem não está se submetendo, se sujeitando a Deus. Uma vez você tendo essa consciência, acabou a força do diabo. O diabo não tem poder nenhum. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus. Resiste ao diabo e ele, foge. Por que a Bíblia fala que ele foge? Porque ele não tem como lidar com a luz. Ele não tem como lidar com Deus. O diabo nem de perto tem poder para lidar com Deus. Mas nós, muitas das vezes, o acrescentamos com muita autoridade, muito poder. Aqui falamos que ele tem uma medida de autoridade, mas é sobre influenciar quem? Quem não teme, quem não obedece. Uma vez você estando se submetendo a Deus, acabou essa autoridade do diabo. A Bíblia fala que ele fica ao derredor. Não é nem ao redor, é ao derredor. E bramando como leão. Não porque lá ele está mostrando que é o local que ele age. Ali ele está mostrando com o seu barulho todo, é que é só até onde ele pode chegar. E é importante nesse estudo de anjo, você entender isso. Porque o anjo do Senhor, ele está sim ao nosso redor. Acampado. Ali para posicionamento de proteção. Agora, se eu não entendo isso, se eu não busco conhecer isso, eu me perco e fico com medo do diabo. A paz do Senhor Jesus, estou vendo aqui chegando mais gente. Deus abençoe. Aqui eu estou com medo de puxar aqui para não sair, que aí some todos os comentários. Jonas Bastos, a paz do Senhor. Está aí a minha sogra, irmã Rosimeire Barnabé. A paz do Senhor, minha querida, bem-vinda. Deus abençoe. Érica Ileu, olha aí, satisfação. Você ainda está em Portugal, Érica? Pai do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Irmã Leia Matos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Meu pastor Sérgio da Conceição está chegando aí, o aniversariante do dia. Quer dizer que de manhã o pastor falou, eu achei que era aniversário ministerial e tudo, depois que eu vi lá no meu Facebook avisou.
Pastor Sérgio da Conceição fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu querido. 80 aninhos, é um jovem ainda, um adolescente. Deus abençoe sua vida, meu querido. Manda paz aí para toda a família. Satisfação. Glória a Deus. Graças a Deus. E meu Facebook está travando aqui. Eu não sei se os irmãos estão me acompanhando dinamicamente ou se ele está travando, trava para todo mundo. Mas Deus abençoe todos vocês. Amém? Eu vou seguindo por causa do tempo. Apesar do Facebook às vezes dar os travamentos, né, o horário não para junto. O horário vai embora. Então eu tenho que aproveitar o tempo. Embora não devamos ficar pensando em Satanás e demônios, nós não podemos negar a existência deles. Isso é fato. Você não deve ter medo do Satanás, ter medo dos seus anjos lá, daquelas criaturas que estão aí para causar problemas. Mas você tem que saber que eles existem e que eles causam problema. E isso vai te ajudar a não ficar acusando pessoas, a não ficar causando problema para pessoas. Você vai, quando você entende isso, permitir-se no Senhor se focar em estar vivendo uma vida de prudência, de vigilância, para que o adversário não continue influenciando a sua mente contra pessoas. Amém? Que a gente possa entender isso. Mas vamos seguir. Embora não devamos ficar pensando em Satanás e os seus demônios, não devemos negar a sua existência. Mas, agora olha esse mais que eu quero que você fixe aí na tábua do seu coração. O mais fraco dos cristãos tem o suficiente do poder de Deus e autoridade sobre todo o demônio do inferno e não deve ter medo. Por quê? Porque o diferencial é a presença de Deus. Ah, mas eu não tenho que ser um obreiro, um pastor para estar livre disso? Não, de jeito nenhum. No dia que você levantar suas mãos e falar para o Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida, acabou. A presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor em você, já te torna um vencedor. E isso é para que você chegue à eternidade. Então, que a gente possa viver dessa forma. Amém? O maligno, na verdade, ele é impotente contra a igreja. E isso nós lemos lá em Mateus 16. Eu quero ler esses dois versos, o 18 e 19 do capítulo de Mateus. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui não está dizendo que o adversário vai invadir a igreja, não, aqui está falando o contrário, que a igreja vai poder adentrar nos territórios das trevas e vencer. Por quê? Porque o poder de Deus é quem faz esse diferencial. Amém? Aí o verso 19 do capítulo 16 de Mateus diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Glória a Deus. Esse é o poder verdadeiro da igreja. Amém? Não há nada que o adversário possa fazer que venha atrapalhar o avanço da igreja, a menos que você, nós, não estejamos focados nisso. Amém? Ah, a Érica já está no Brasil. Eu achando que está... A gente toda hora passa pela nossa casa, eu fico pensando, ela deve estar lá em Portugal ainda. Então você está por aqui, né? Que bênção. Deus abençoe sua vida, Érica. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos seguir. Paulo disse que precisamos ser fortes no poder do Senhor e nos revestir de toda a armadura de Deus. Está lá no livro de Efésios. Isso é para que você, nós consigamos vencer as dificuldades que muitas das vezes nos sobrevêm por causa da influência do mundo espiritual. Então, pera um pouquinho, deixa eu entender. Para ir para a igreja, eu preciso de uma Bíblia, de uma vestimenta santa, digna, prudente, e de uma posição para que eu possa estar congregando e indo para o céu. Ótimo. Mas e para estar na igreja, congregando, indo para o céu, eu preciso de ter um revestimento diferenciado? Aí eu digo, exatamente. Por quê? Porque a Bíblia, a vestimenta física e a minha posição ou o local que eu estou a congregar é tudo importante, mas para uma visão materialista, uma visão limitada e humana. Para que eu possa ter influência e não ser influenciado naquele local que eu não enxergo, que é o mundo espiritual, eu preciso de estar com essa armadura que Paulo descreve. Eu não vou descrevê-la por causa do tempo, mas você depois leia com calma. Você já leu, mas agora você medite e procure qual parte dessa armadura você não está
tão bem equipado, tá bom? Em outra oportunidade, eu acredito que vamos poder conversar mais sobre essa armadura. Mas aí a orientação de Paulo é essa: revestivos de toda a armadura, não só do capacete, nem só do cinturão, nem só da couraça e nem só da espada, que tem gente que se garante com a Bíblia. Eu tenho a Bíblia, tenho tudo. Não, pera um pouquinho. A Bíblia mesmo te ensina que você precisa de ter a Bíblia, ter vida de oração, você ter uma vida de consagração. Então, a Bíblia mesmo te mostra que se você só tiver a informação da Bíblia, alguma coisa vai estar te faltando. Porque a Bíblia é ligada com prática. E a prática ela tem a ver com aquilo que você faz além da Bíblia. Então é preciso que você tenha o conhecimento, sim. Mas é preciso que você pegue esse conhecimento e o transforme na sua vida material. Como? Tendo todo o equipamento da sua vida no dia a dia, para que a palavra do Senhor esteja te influenciando. Isso nós temos que nos atentar. A espada, o escudo, o capacete, o cinturão, a couraça, tudo envolve todo posicionamento. O conhecimento sem a prática faz com que você se torne uma pessoa debilitada. Não adianta eu conhecer toda a Bíblia e não praticar nenhum verso. Isso me torna uma pessoa problemática e provavelmente derrotado. Mas eu vou seguir. Mas a nossa luta inclui qualquer coisa que consideremos uma provação. Nosso pecado, particularmente o orgulho, o ódio, a ganância, a luxúria, ou os caminhos ímpios do mundo, os maus tratos com outras pessoas, doenças físicas, morte, tudo isso envolve a nossa luta. Ah, pastor, então isso está mostrando que é material, é físico, Pois é, mas tudo isso está sob influência direta no mundo espiritual. Às vezes você está vendo uma enfermidade e está querendo só tomar remédio e esquece que ela pode ser curada às vezes só com uma oração. Não dispensando os cuidados medicinais, claro que não. Mas lembrando que você pode e deve sempre estar em oração. Aquela frase eu digo, volta e meia eu repito. Eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais do que orar até ter orado. Então a oração deve ser sempre o ponto de partida para tudo na sua vida. Ah, mas eu não sei se isso tem influência espiritual. Ora. Ah, mas será que... Ora. Esteja em oração. Quer você saiba ou não a origem do mal, a origem da situação, a origem da dor, da crise, do problema, esteja orando. Para que, se for só espiritual, na oração você consegue ter mais força e resiste. Se for também material, na oração você se prepara, mas você vai ter uma estrutura melhor para lidar. Mas sempre se foque nisso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ângelo Coiada, paz do Senhor. Deus abençoe, meu querido. Satisfação. Irmã Rosana Santos também está chegando aí. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos vocês. Sejam bem-vindos. Amém? Hoje, só repetindo, o pastor Gênesis não está dando essa aula, ele que costuma dar todo domingo pela manhã, mas ele está lá em Mogi Guaçu, né? O Senhor recolheu o evangelista Washington e ele está lá fazendo o culto fúnebre, né? Que o Senhor venha consolar a família. Então, por isso que hoje nós estamos aqui. O Washington agora está descansando com o pai, né? E a família está lá e Deus no controle de tudo. Amém? Só fazendo essa ressalva que tem os irmãos que chegaram depois, talvez não tenham sabido ainda. Sobre e por trás de todas as manifestações físicas de luta está uma realidade espiritual. Um problema com outra pessoa é realmente um problema espiritual. Aliás, me permita dizer, nós temos que entender que sempre você consegue resolver suas dificuldades com outras pessoas através da sua vida com Deus. Por quê? Se você está tentando ter paz com a pessoa não tem, você tendo a paz de Deus no seu coração, você evita o conflito. Se a pessoa está te atacando e você está percebendo que não vai ter jeito de vocês ficarem em comunhão naquele momento ali, você tendo a visão de Deus na sua vida, você vai evitar o confronto, vai sair de perto. Mas você, no Senhor, sempre consegue. Por quê? Nós, por mais que não saibamos se aquilo que está nos acontecendo tem a ver com o mundo espiritual, Deus, com a sua graça e o seu poder, sempre vai nos dar condições de resolver qualquer situação material através da influência do Espírito. Então nós temos que fazer uso disso. Temos que então dar muito mais crédito ao mundo espiritual do que temos dado.
Um problema com os efeitos de um mundo caído, especialmente quando se trata de hostilidade ao Evangelho ou ao modo de vida de Deus, não é verdadeiramente uma luta contra as manifestações da carne e sangue, e sim envolvimento no mundo espiritual. É por isso que eu não fico apedrejando esses ímpios que ficam blasfemando de cruz, que botam um boneco de Jesus e ficam fazendo coisas e ficam botando bonecos de demônios, brigando com Jesus, derrotando Jesus. Sabe, essas imagens que as pessoas criam e às vezes o crente fica com uma raiva. Não fique. São só pessoas sem Deus e que estão sob influência direta das trevas. O que você tem que fazer então? Ore, peça a Deus, traga claridade a essa mente, converta esse coração, porque quando essas pessoas se convertem, elas veem a besteira que estavam fazendo, a inutilidade, porque o que eles estão fazendo é coisa inútil, não está afetando Deus. Eles não estão com aquela imagem daquela cruz e Jesus pendurado naquela cruz e eles fazendo zombaria, não estão atingindo Deus, de jeito nenhum. E nós precisamos de ter esse entendimento. No mundo espiritual, a influência do mundo espiritual, ela só vai ter influência sobre nós se nós dermos lugar. Do contrário, nós vamos tratar as pessoas que blasfemam, as pessoas que erram, com a sua devida atenção, como orando por elas, buscando em Deus a conversão dessas pessoas, para que elas sejam mudadas, moldadas, porque uma vez havendo nelas a transformação, elas vão até se envergonhar do que faziam antes. Quantos testemunhos a gente já não ouviu de pessoas que se converteram, eram antes influenciadas diretamente pelo pecado, pelo adversário, e depois de se converter, colocaram a mão na... Meu Deus, que besteirada que eu fazia. Então, que nós possamos olhar para tudo isso, mas com a visão correta, focado no reino, focado no espiritual, sabendo que a influência das trevas é que é o problema. Mas, munidos da armadura de Deus, nós vamos conseguir vencê-los. Mas contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, é o que verdadeiramente é o nosso combate. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, em vez de todas as trevas e lutas que têm sido a fonte dos males, nós nos focarmos exatamente nisso, em Satanás, na sua misteriosa hierarquia e principados demoníacos, nós vamos ter mais efeito se buscarmos em Deus o armamento certo para vencer essa escuridão. Porque a nossa batalha é espiritual. As armas espirituais da oração, a piedade, a verdade revelada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, são o que realmente nós vamos ter que usar. Conhecimento da palavra, mas não só para uso fruto, não só para adquirir mais conhecimento para nós, mas para nós usarmos isso de maneira a levar as pessoas a saberem o engano que elas vivem, a forma como elas estão. Amém? Então é importante estarmos ligados dessa forma. Glória a Deus, tem o pastor Gente participando. Deus abençoe. Amém? Cada um de vocês. Glória a Deus. José Rocha, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Deus abençoe. Que o Senhor esteja fortalecendo cada um de vocês sempre. Mas vamos seguir. Embora não podemos ficar pensando em Satanás e nos demônios, nós não podemos negar a sua existência. Algumas pessoas falam que isso não existe. Isso é ideia da mente humana. Pois é, pessoas como essa, mesmo dizendo isso, não estão livres da influência dessas trevas. Não é eu não conhecer um assunto que me faz não ter ou não sofrer a influência dele. Pelo contrário, nós temos que saber que não conhecer, não saber da existência, nos coloca talvez de forma mais exposta ao perigo. Então a minha sugestão não é ter medo, mas saiba, ele existe. E ele está aí tentando atrapalhar muitos crentes. Mas ele não consegue se você permanecer firme na presença do Pai. Vamos seguindo. Doutrina dos anjos, também é chamada de angelologia, e que trata da origem dos anjos e dos seus serviços, é algo importante, que nós temos que buscar sempre conhecer. É um tema que nessa revista atual foi abrangido em muitos capítulos, né? É lógico que talvez você consiga fazer até um apanhado de todo o conteúdo e ter uma explicação mais sucinta. Mas se você quer conhecer mais a fundo, estude-a com calma, medite nos assuntos. Nós vamos procurar ser bem sucinto aqui por causa do tempo. Então, os esclarecimentos sobre esses mensageiros de Deus, que são também os ministros que executam ordens divinas. Esse assunto tem tido pouco esclarecimento para uma boa parte dos crentes, chegando até em certo ponto a serem invocados por alguns crentes. Pessoas que não conhecem, não buscou uma base, não entendem e pensam que os anjos
estão aí, que a gente pode fazer até culto para anjos, coisas que é estranha, mas que no decorrer das lições vocês vão ter um esclarecimento mais amplo. Essa é só uma lição introdutória dentro dessa temática. Na verdade, os anjos são ministros de Deus para cumprirem as suas ordens, não podendo fazer nada sem que Deus os mande. E a Bíblia nos informa mais sobre esse assunto. Deus, que faz o que quer, não precisa prestar obediência a ninguém, bem como as suas realizações. O seu querer, o querer de Deus, tem um propósito definido, trazendo mensagens de esclarecimento por meio de anjos, no sentido de orientações para o momento como para o futuro, visto que são mensageiros que trabalham para os que são servos de Deus. Então, aqui está mostrando que os anjos são mensageiros, estão sob obediência plena, total e absoluta de Deus, não fazem nada por conta, tudo é conforme Deus manda. Amém? No Antigo Testamento, os anjos eram muito encontrados em muitos momentos. No Novo Testamento, você encontra na palavra anjo, né, que é mensageiro, a sua definição não só para os anjos, seres celestiais, mas também para homens, para mulheres que têm obrigação ou responsabilidade ministerial e que são os mensageiros. Automaticamente você vê também aparecer, né, essa colocação de anjo, mas também é um assunto mais para frente. Eu vou seguir daqui. A Bíblia traz bastante referência sobre estes seres. Temos no Antigo Testamento 108 vezes menções sobre anjo. E já no Novo Testamento, 163 vezes. Lembrando que no Novo Testamento, a palavra anjo, ela pode significar o anjo, seres celestiais, anjo, as pessoas que têm responsabilidades ministeriais, o pastor é tido como anjo, ou alguma pessoa que tem uma função dentro de uma responsabilidade divina. A palavra grega, angelos, também tem significação de mensageiro. Então, às vezes, a pessoa tem que parar para ler o contexto, para saber se está falando de anjo, ser celestial, ou de anjo, um mensageiro, uma pessoa que estava com uma responsabilidade divina. Amém? Então, você tem que entender. Senão você vai pensar que os 163 vezes que aparece está falando de seres celestiais e não é. Está falando sobre mensageiros, pessoas que também agiam dentro da responsabilidade, e anjos também, mensageiros, aquelas situações, tá? Como que climas ou coisas que aconteciam com uma responsabilidade também de cumprir missões de Deus. Então, esse aparato todo você vai descobrir nas lições no decorrer dos estudos. Então, essa matéria consiste na doutrina que retrata Deus como o grande Criador. Você vai ler o texto no livro de Atos, explicando sobre essa questão. Atos 17, 24 e 25 diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, e que não habita em santuário feito por mão humana, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais, mostrando, sobretudo, que tudo consiste na criação de Deus. Tudo foi criado por Deus. Amém? E Deus por ninguém foi criado por isso. Dessa forma nos é colocado isso. Deus criou a terra com 3 formas distintas de vida: a vida vegetal, a vida animal e a vida humana, criando posteriormente a tudo. Os anjos, com vida eterna a partir da criação, para o que habitasse no céu e lhes prestasse contínuo serviço. A ligação da criação dos anjos veio exatamente para o serviço para a obra de Deus. Amém? Estou vendo os irmãos chegando. Eu não sei porque esse rapazinho aqui não está andando junto. Joabe, a paz do Senhor, meu querido, bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Aqui acho que eu vou mexer, não. Se eu mexer, pula. Pule não, fica quietinho aí. Vamos lá. A crença nos anjos sempre foi comum entre os cristãos, desde os tempos dos profetas e no tempo de Cristo também. No período do desenvolvimento da igreja primitiva e no período apostólico. Então, crê-se em anjos sempre. Sempre houve essa crença. Tá? Em alguns momentos nós lemos no Antigo Testamento a presença de anjos, em outros momentos também no Novo Testamento a aparição de anjos, mas como eu disse, não é uma descrição 100% anjo no Novo Testamento, só se referindo a esses seres, tá bom? É por isso que quando você for estudar sobre anjo, tenha a cautela de observar em que contexto ele está aparecendo, porque esse anjo, que no grego chamou de ângelos, pode ser apenas mensageiro, uma pessoa que estava na responsabilidade de fazer uma missão enviada por Deus. Época, eu quero pegar aqui o texto que está citando aqui, no período do desenvolvimento da igreja primitiva, apareceu também os anjos.
Lá em Atos 1:10 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Época nas quais as manifestações angelicais ocorriam com certa frequência, e muitas pessoas tinham testemunho para dar a esse respeito, sendo certo que também os povos do Antigo Testamento tinham ciência dessas manifestações sobrenaturais e por experiência própria. Então aqui é só um apanhado para mostrar que no Antigo e no Novo Testamento há aparições reais de anjo. Tá bom? Vamos seguir. Houve um grupo que no tempo de Jesus não criam na existência desses seres, da ressurreição e também no Espírito. Eram os chamados saduceus. Está lá em Atos 23:8. Aí a explicação é: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem Espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas duas coisas. Então, é só uma classificação de diferença entre os saduceus e os fariseus. Em contrapartida, os meios evangélicos se acham povoados de grupos que propagam em excesso no que tange a aparição de anjos em igrejas ou em domicílios de alguns, dando extrema ênfase ao assunto, a ponto de prestarem culto aos anjos, o que obviamente decorre de um desconhecimento da doutrina bíblica, que trata dessa matéria e incorre em erros graves, que foi inclusive mencionado por Paulo. Então, cultuar anjo está errado, reverenciar anjo está errado. Anjo, ele está na responsabilidade de obedecer a Deus, cumprir sua missão e pronto. Amém? Eles estão até a nosso serviço. Se você é um servo de Deus, está na obra do Senhor, cumprindo a sua parte. É importante estarmos atentos a isso. Tá bom? Então eu posso mandar no anjo? Não, você não pode mandar no anjo. Mas se você é servo de Deus, você com certeza tem perto de você um anjo te guardando. Você, quando precisa, o anjo do Senhor te livra. Então tudo isso é para mostrar que você não comanda um anjo, mas o anjo do Senhor está a serviço de Deus, acompanhando seus passos. E isso você tem que ter como convicção. Mas eu não estou vendo, pastor. Pois é, a gente não vê. Não sempre. Lógico, algumas aparições são perceptíveis, são visíveis. Mas não é isso que deve importar. O que deve importar é que você saiba que eles existem. E dentro da ordem de Deus, eles estão com a sua missão já definida, que é guardar os seus. Amém? Vamos seguindo. Esses aspectos fazem com que se torne primordial conhecimento. Conhecermos quais as verdadeiras atribuições, posições, classe e importância dos anjos no plano divino. Então, é preciso conhecer. Não ignore a importância do conhecimento das lições que envolvem anjos. Você pode não minuciar o assunto por já ter o conhecido, mas você não deve rejeitar porque alguém vai precisar de uma orientação e é bom você ter detalhes. Não seria possível, entretanto, esgotar o tema se não tratássemos também aqui da questão dos anjos caídos, que trataremos na próxima lição, de uma forma muito sucinta, por razão de ser muito profundo o referido assunto. Estaremos tratando dos anjos bons, porque os assuntos dos anjos caídos, como já acabamos de citar, vai ser para frente, tá? Porque assim como eu falei, Deus criou anjo bom e anjo mau? Não. Deus criou só os anjos. Os anjos é que criaram lá suas ideias e acabou... Criaram não, vou retirar essa palavra. Os anjos que seguiram certos impulsos e acabaram tropeçando. Por isso que foi mudado toda a hierarquia, toda a forma. E isso também é um assunto para que a gente se aprofunde mais para frente. Para que a gente não fique focado na temática que não é o nosso ponto, que é só uma introdução. Hoje é uma introdução. Estamos fechando a primeira lição ainda. Tem muita coisa sobre anjo. E que se você parar para meditar, você fala, puxa, eu não sabia. Quanta coisa eu deixei passar por achar que era muito simples. Vamos estar tratando apenas dos anjos bons e dos seus serviços. É importante frisar que os contextos bíblicos que envolvem as ocorrências angelicais sempre têm Deus ou Cristo como assunto central. Esta é a razão porque se nota que, em sua maioria, eles aparecem em uma severa e incontestável servidão a Deus, cujas ordens atendem sem hesitação. Tem pontos que eu gostaria de estar comentando, eu não posso, por causa do horário. Mas tem pontos importantes que você e eu precisamos de ter com respeito a anjo. Coisas que, se nós não tomássemos cuidado, nós até receberíamos punições. Essas manifestações, como veremos, referem-se verdades, entretanto, mesmo para isso,
não são autônomas ou suas aparições antes obedecem às determinações divinas. Então, todo o poder, toda a forma de ação de um anjo, que é muito superior à de um ser humano na sua posição de carne, não o torna alguém que vai fazer o que ele quer no seu impulso. Pelo contrário, ele continua com toda a sua submissão à autoridade divina. Certo? Prioritariamente, os anjos são seres criados por Deus e para Deus, mantidos na qualidade de servo antes da criação do mundo e de todos os seres e matérias constituídas. O texto de Colossenses 1,16 esclarece que em Jesus todas as coisas foram criadas, e no contexto do versículo também os anjos. Então, tudo foi criado por Deus, para a glória de Deus. A criação desses seres é mais uma vez atribuída a Cristo como Deus e sumo Criador, que está lá em João 1,3, em relação com o texto do Salmo 33,6, que diz: os céus por sua palavra do Senhor se fizeram, e pelo sopro de sua boca os exércitos dele. Pronto. Ah, pastor, mas aqui a referência então foi criada também, essa parte foi, tudo. Nós temos que entender que na criação, Deus tem a responsabilidade primordial. Ele foi quem criou todas as coisas. E nós precisamos de aceitar isso. Isso facilita a compreensão de muita coisa que às vezes a gente está tentando e relutando para concordar. A origem dos anjos também se constata na declaração do salmista, que alega que ser adoração e um ser de adoração e o louvor dos anjos uma consequência do poder criador. Ou seja, que os anjos adoram a Deus por reconhecerem que é dele que eles provêm. Glória a Deus. Como é importante quando nós entendemos isso. Neemias, o copeiro do rei da Pérsia, inspirado pelo Espírito de Deus, declarou de forma enfática que, juntamente com todo o produto da criação, produziu Deus os exércitos dos céus. Está lá em Neemias 9, capítulo 9, verso 6. Só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que há, os mares e tudo que preserva, e a todos convida. E o exército dos céus te adoram. Glória a Deus. Aleluia. Os anjos foram criados e não gerados. A conotação que se tem é que a geração tem um aspecto gradual, demorado. Já o que é criado é de forma instantânea e imediata. Deus não precisa de tempo para criar nada. Tem gente, né, que às vezes pensa nisso. Quanto tempo levou? Não, foi instantânea. A criação foi instantânea. Todos os dias que está gerado lá no especificado no livro de Gênesis, não foi porque Deus precisou de esperar. Ele que definiu dessa forma para nos ensinar algo. Tá bom? Aqueles dias foram criados daquela forma para nos ensinar algo. Não com respeito à criação, mas com respeito à adoração. Você trabalha por 6 dias e tira um dia para Deus para descanso. Mas não para descanso para ficar dormindo o dia todo. É para que você se lembre que você pode até ter suas ocupações na terra, mas você tem que se focar também na adoração ao céu. Porque quando você adora a Deus, você está mostrando que entende que a sua existência vem dele. Amém? Vamos seguir aqui que já estamos caminhando para o final. Então, aqui. Os anjos são seres espirituais, e isso é fato, tendo a sua morada situada no céu. Eles têm corpos celestiais no céu e não admitem substância que se corrompam, como carne e sangue, já que ambos são vulneráveis ao processo de decomposição, o que os tornaria carentes de glorificação corporal, como o homem. Gênesis 6:3 diz que Deus reconhece o homem como um ser criado sempre sujeito a se contaminar, porque foi criado por ele sabe disso. O anjo não tem necessidade de alimentos e outros desejos, a não ser de adorar a Deus, por reconhecer a glória e o seu poder. Nova distinção é feita por Cristo, que ressalta a condição carnal daquela que é da carne, sempre poder ser corrompido, mesmo com o caráter espiritual, o ser humano pode ser corrompido. Está lá no livro de João 3, 5-8. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, mostrando que se eu, que estou vivendo a minha vida distante de Deus, meus impulsos vão ser para o pecado. Mas se eu assumir a minha vida em Cristo, eu tenho que moldar os meus impulsos. Note que eu não falei que meus impulsos vão ser. Eu tenho que moldar os meus impulsos para o Espírito. Por quê? Porque eu ainda estou na vida de carne.
Ah, pastor, mas você falou que eu nasci de novo. Pois é. O novo nascimento, ele não é aqui, ele é aqui. Entendam isso. O mundo espiritual, ele não está aqui, ó. Ele está aonde você não vê. Ele está numa posição que você não toca. Então, se eu não trabalhar aqui, o mundo espiritual que eu não toco influencia a minha carne. Eu preciso viver na minha carne focado no que eu preciso de viver no meu espírito. Dessa forma eu vou me corrigir, eu vou me policiar, eu vou vivenciar diferenças com respeito a tudo que tenta me contaminar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo os irmãos aqui, mais irmãos aqui. Opa, não sai daí não, fica aqui. Deixa eu só ativar isso. Vamos seguir. Então, vamos lá. Nova distinção é feita por Cristo. A manipulação divina dos seres angelicais é de acordo com o que consta nas páginas da Bíblia Sagrada, visto que os anjos não são limitados ao tempo como o homem. Os anjos são limitados no que fazer, visto que só fazem o que Deus, o Criador, manda. Então são seres eternos que agem dentro da vontade de Deus. Amém? Nada além do que Deus determina. São limitados pelo motivo de não realizarem qualquer missão, sem a ordem e orientação de Deus. O Senhor, é quem determina as suas ações a eles atribuídas. Finalizando, todos a serviço do seu Criador, louvar é o seu grande nome e realizar as ordens dele aqui na terra para com os seus servos. Portanto, como cooperadores, os anjos e o Espírito trabalham a favor dos santos. Amém? Que a gente possa entender isso, que a gente possa guardar em nosso coração esse entendimento, para, meditando na palavra, aprendermos a viver de conformidade com o que Deus nos inspira, sobretudo sabendo que o mundo espiritual também pode nos influenciar de forma negativa. Conhecê-lo na sua profundidade vai nos fazer, muitas vezes, ser livre de influências e situações de pecado. Amém? E que o Senhor possa nos ajudar nisso. Estejamos focados nisso. E mais para frente, com mais detalhes com respeito aos anjos e a influência dos anjos caídos, nós vamos poder, sobretudo, estruturar melhor a nossa vida no reino. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ouvir o louvor. Em seguida, estaremos já voltando para as considerações finais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos já agora, já temos o conhecimento dos nossos aniversariantes, os irmãos que fazem aniversário. Hoje o nosso pastor Sérgio da Conceição está fazendo aniversário, né? Os demais irmãos também que estão completando mais um ano de vida, que Deus abençoe. Vamos fazer a citação do Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Louvado seja o nome do Senhor. E que o Senhor lhes acrescente muitos anos de vida, muita alegria, muitas felicidades, lembrando que o Senhor é bom e cuida de vocês. Amém?
Está aí a notificação do pastor Gênesis. Estão já se direcionando para o cemitério para fazer o sepultamento. Que o Senhor esteja no controle de tudo sempre. Amém? Vamos estar orando. Temos aí hoje os cultos presenciais, os cultos online. Que Deus abençoe. E que você e toda a sua família também esteja focada. Cultue. Permita que o Senhor esteja trabalhando na sua vida. Não deixe de cultuar. Não deixe de congregar. É importante. Tá bom? Vamos estar orando? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado por esse momento que estivemos aqui aprendendo mais um pouco da Tua Palavra. Continua nos dando condições disso. Ensina-nos, ó Senhor, a melhorar a nossa qualidade do nosso tempo na Tua presença, para que tudo que vivenciarmos seja para a glorificação do Teu nome. Perdoa nossas faltas e nos ajude a melhorar. Obrigado, Senhor, por Teus servos que completam mais um ano de vida. Eu te agradeço. Que possa a sabedoria em seus corações dar-lhes condições de permanecerem fiéis e em todo tempo perseverar. Também teus servos que estão ali passando por esse momento de luto, que tu possas trazer consolo aos corações e que sempre em nós haja essa empatia, essa preocupação sobre tudo, para que juntos possamos orar e comungar. Fica conosco, nos dê um segmento de domingo abençoado. Toma nas tuas mãos cada um, eu te peço. Crendo que tu nos ouves, eu te agradeço. Obrigado, Pai, por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, e quem crê diga amém. Deus abençoe cada um de vocês.